Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análise crítica, né, do livro de Reis. Agora vai estar bem interessante, tá? Eu sei que eu já enviei 2 vídeos hoje de Reis, né? Um mais interessante, outro menos interessante. Esse já é o terceiro. Mas é porque como é final do mês, né? Final do mês eu costumo enviar mais vídeos, né? Pra ver se aumenta um pouco o AdSense. Pra mim receber no outro mês do YouTube, tá bom? Então quem puder já dá um like aí no vídeo, ativa o sininho, quem quiser comenta, que isso ajuda a aumentar o engajamento, tá? E olha que o livro de Reis ainda tem muita bomba e muita polêmica por aí, tá? Esse daqui vai ser mais interessante, tá, pessoal? Primeiro, eu só quero avisar que aqui eu vou pular a história de Jorão, o rei de Israel, porque além de não ter muita coisa interessante, o que tem de mais interessante, perdão, na história de Jorão, eu já mostrei nesse vídeo aqui, chamado Bomba, o Deus que derrotou o Deus, que é quando tem uma disputa lá com o Deus Quemosh, e o Deus Quemosh ganha. É esse vídeo aqui, ó. Tá? Esse primeiro aqui, ó, o Deus que derrotou o Deus. Se eu lembrar, eu vou deixar na tela final desse daqui, tá bom? Então, para não ficar em redundância, eu não vou postar aqui de novo. Eu não vou falar aqui sobre Jorão, tá? Nós vamos direto para a história de Eliseu. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu falei para vocês aqui naquele vídeo, que Elias, a história dele, não aparece nos outros livros. Você tem o personagem que é mencionado em outros livros, até em crônicas, mas você não tem a história dele, que não parece ser uma história muito real, parece mais fantasiosa. Só que com Eliseu é pior ainda, pessoal. Porque Eliseu, ele não é mencionado em nenhum outro livro, exceto Lucas, que cita Eliseu. É como se ele não existisse. Então, peraí. Você tem um profeta que é tão importante, que é o sucessor de Elias, né, tal, viu ele subindo para o céu, e ele não aparece nos outros livros da Bíblia. Elias, sim, é mencionado em vários outros livros. Eliseu, não. E a história dele, quando a gente analisa, isso aqui eu já tinha mostrado uma vez para membros, ela é muito parecida com a história de Elias. Então, será que esse personagem é real? Porque o nome dos dois é parecido, né, em hebraico. Tanto Eliarro quanto Eliseu. Eliseu tem que ver aqui como é que é, mas é parecido. Eu tinha mostrado já no vídeo para membros. Só muda uma letrinha o nome de um para o outro. A história dos dois é parecida. Mas nos outros livros você só vê falar de Elias. Vamos dar uma analisada aqui em alguns pontos. Aqui Elias ele vai na casa de uma viúva de Serepta. E ele fala para ela: não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. E traz-o aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Qual é o contexto aqui? Elias pede comida para essa mulher. Ela fala que não tem farinha e azeite o bastante, só para ela e para o filho dela, que só daria um dia. E Elias falou para ela: não se preocupa. Faz os bolos para mim, que sempre vai ter farinha na sua panela e sempre vai ter azeite, não vai acabar. Ou seja, ele fez um milagre de multiplicação. Parecido com Eliseu, que fala assim, ó. Eliseu chega na casa de uma mulher que hospedou ele num quarto da casa dela no sinal de caridade. Aí ele fala assim, ó. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles... Ah, não, aqui é outro contexto, perdão, pessoal. A mulher que ele hospeda é outra. Essa aqui é uma mulher que ela pede ajuda para Eliseu, porque o marido dela morreu, ele morreu com dívidas, e ela ia ter que entregar os filhos dela com pagamento dessa dívida, para serem servos. Aí Elias falou assim para ela, ó. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e elas a enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não tem mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, que era Eliseu, e disse: vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que acontece aqui? Eliseu falou para ela pegar bastante vasilha, pedir emprestado com os vizinhos, e para ela encher essas vasilhas de azeite. Só que as vasilhas estavam vazias. Quem ia encher de azeite era Deus. Ela ia pegar de uma vasilha, ou seja, do azeite que ela tinha para encher as outras, e o azeite nunca ia acabar. Então o que Eliseu faz aqui no contexto é uma multiplicação de um alimento, no caso o azeite, que nem Elias fez aqui, ó, que ele multiplicou o pão, né, a farinha, e o azeite. Então você notou que você tem quase uma história idêntica de uma multiplicação de azeite nos dois casos, tanto de Elias quanto de Eliseu? Vamos ver mais um ponto aqui, ó. Começar com Elias. Olha, Eliseu. Aqui eu acho que eu inverti os papéis, pessoal. Vou começar com Elias aqui, é o primeiro rei, essa coluna aqui, ó. Eu copiei errado aqui, ó. E clamou ao Senhor e disse, aqui é quando aquele garotinho morre, o filho da viúva. Aí Elias clama a Deus e diz:
Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho, que nem eu mostrei naquele vídeo, né, que ele atribui a Deus a morte do garoto. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, quer dizer que ele deitou sobre o menino 3 vezes, em algum tipo de rito, sei lá. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ou seja, o menino tinha morrido e ele voltou à vida através desse ritual de Elias. Eliseu é a mesma coisa. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sob a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. Aqui, ó, que nem Elias. E pondo a sua boca sobre a boca dele, acho que eu imagino que é um tipo de respiração boca a boca, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então aqui ó, o menino estava morto, que nem vocês veem aqui no contexto. Ele se deita sobre o menino, que nem Elias tinha feito, e o menino volta à vida, que nem o garotinho aqui de Elias. Tá bom? Vamos ver mais um ponto em comum. Aqui mostra, né, que um tipo de um milagre de purificação. Vamos começar aqui com Elias. Elias chega em um certo vilarejo, numa cidade, e aí o texto diz assim, ó: E os homens da cidade disseram a Eliseu... Nossa, eu estou invertendo aqui os papéis, mas tudo bem. Eis que boa situação... Não, aqui os dois casos é Eliseu, só que é a mesma história, ó. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Então as águas eram amargas, não eram muito boas para beber. Eliseu pega um pouco de sal, joga na água e torna as águas potáveis, boas para beber. Isso acontece o mesmo aqui, ó, em 2 Reis 4, 40, 41. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela. E disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mais mal algum naquela panela. Então aqui ele purifica as águas com sal, e aqui ele purifica um caldo que estava numa panela com farinha. Casos parecidos, uma duplicata. Outro exemplo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, dando a entender que Elias era um profeta poderoso, que de acordo com a palavra dele mesmo, ele poderia fazer parar de chover. Aqui nós temos algo parecido na história de Eliseu. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, Eliseu: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu sua mão e tomou, mostrando que Eliseu era tão poderoso que ele joga um pedaço de pau na água e o ferro, né, que era mais pesado, literalmente flutua de uma forma miraculosa, mostrando que ele era tão poderoso quanto Elias. Aí aqui nós temos o episódio onde Deus protege Elias de homens enviados pelo rei de Israel que queria matá-lo. E acontece o mesmo com Eliseu. Ó. Então o rei de Israel lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Ó homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. E ele respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e aos seus 50. É parecido com o que acontece aqui, ó, com Eliseu.
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui ele está falando com o servo dele, tá? O servo dele viu que vinha vindo muitos homens a mando do rei de Israel, para prenderem Eliseu. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, como se fossem anjos. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, nos dois casos, vocês veem que é uma treta com o rei de Israel. O rei de Israel quer pegar o profeta que está no monte. E nos dois casos, Deus ajuda eles. No caso de Elias é um pouco mais grave, né? Que ele manda descer fogo no céu e mata todo mundo. No caso de Eliseu, ele manda ferir os homens com cegueira. E os homens ficam cegos. Depois ele restitui a visão desses homens. O que não faz sentido também nesse texto é que é o fato dele estar ali cheio de anjos, pessoas ao redor, cavalo, carro de fogo, sendo que para que tanta proteção se ele só mandou cegar os soldados? Não faz muito sentido, né? Por isso que eu falei, não são histórias reais. Isso aqui parece mais crônicas populares de um povo. E por fim, acontece aqui a tretinha com Ben-Hadad, né? Nos dois casos, ó. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel, na época do profeta Elias. Já na época de Eliseu, a mesma coisa. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samária. E aí, quando Ben-Hadad cerca a Samária, começa a ter alguns absurdos, umas coisas bem polêmicas, mas que eu só vou mostrar talvez amanhã no próximo vídeo, tá, pessoal? Mas tem mais bomba aí por aí do livro de Reis, tá? E para finalizar o vídeo, lembrando que quem puder dar um like aí no vídeo, vai estar ajudando, vai estar auxiliando o canal. Nós também temos paralelo, né, com as coisas de Eliseu e Jesus. Por exemplo, aqui na história de Eliseu diz assim, ó: e um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Que era muita pouca coisa, só alguns pães, né, tal, não daria para todo mundo. E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhos pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, ele multiplicou os pães da primícia para alimentar todo mundo. É o mesmo que Jesus faz aqui, ó. E ele lhes disse: quantos pães tende? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Até esse número aqui é igual ao número do livro de Reis, né? Que é um número bem frequente em Reis, que é 50 50. Teve aquele homem que salvou 100 profetas em 2 grupos de 50. Tem aqueles que foram perseguir Eliseu, que era 2 grupos de 50, e assim por diante. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Ou seja, tanto Eliseu quanto Jesus multiplicaram os pães para alimentar uma multidão. Lembrando que tanto Eliseu quanto Jesus também ressuscitaram mortos. Tá bom? Aí aqui diz assim, em 2 Reis 5,14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Aqui é Naamã, o leproso, que estava leproso, tá? Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Do que? Da lepra. É o mesmo que Jesus fez, ó. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E por fim, mais uma última comparação entre Eliseu e Jesus, fala assim, ó. Aqui é a parte mais importante, ó. Então voltou ao homem de Deus, aqui é Naamã, o mesmo Naamã ali que ele curou da lepra, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Já que ele está agradecendo, porque ele foi curado da lepra. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. O que Naamã está oferecendo aqui para Eliseu, pessoal? Ele está oferecendo uma recompensa por ele ter curado ele. É o mesmo que o Malafaia falou uma vez em entrevista, que um pai, quando vê tem um filho que é drogado e não sabe como resolver,
e vê que a igreja ajudou aquele filho a se livrar das drogas, é natural que o pai queira fazer uma oferta grande para a igreja, ou dê tudo para a igreja, porque a igreja restituiu a vida daquele filho. É um caso parecido aqui, é um paralelo. Mas olha o que acontece aqui no texto. Ó. Porém, ele disse, Eliseu dizendo ao profeta, o homem de Deus: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Olha o que o profeta disse: eu não vou aceitar nenhuma bênção sua. E aqui no texto, nós sabemos que a bênção realmente era dinheiro, porque o servo do Eliseu vai lá e pega prata e ouro com esse homem. Então, dinheiro. O que o homem de Deus fez? Ele não aceitou. Ó, e instou com ele para que aceitasse. Ou seja, Naamã estava insistindo: não, eu quero te dar, nem que seja uma gorjetinha, uma prata, um ouro. Mas ele recusou, porque ele era um homem de Deus, então ele não queria coisas materiais. É mais um paralelo que nós temos aqui com a história de Jesus do Novo Testamento, que Jesus falou assim, ó, quando ele manda seus apóstolos pregarem: curai os enfermos. Não vejo nenhum cristão fazendo isso. Limpai os leprosos, também não. Ressuscitai os mortos. Alguém já viu algum cristão ressuscitando morto, pessoal? Gostaria de ver, nunca vi. Expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. O que Jesus está falando? Vocês vão ter que fazer tudo isso daí de graça, sem recompensa financeira alguma. Não possuais. Aqui, ó. É Jesus que está dizendo aqui no evangelho de vocês. Está na Bíblia de vocês. Eu só estou lendo o que está na Bíblia de qualquer um. Jesus dizendo: não possuais ouro, nem prata e nem cobre em vossos cintos. O que Jesus está falando? Eu estou proibindo vocês de aceitarem dinheiro. Nem alforjes para o caminho. O que é um alforje, Ronaldo? Alforje é uma daquelas bolsas para guardar dinheiro. Por que Jesus fala para eles não levar alforje? Para eles não serem tentados a receber dinheiro e guardar no alforje. Nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Que operário é esse? As pessoas que eles iam pregar a palavra. Então aqueles operários, trabalhadores que eles iam receber a palavra, eles não eram para aceitar nada deles, nem uma moedinha de cobre, nem de prata, nem de ouro, não era nem sequer para levar o forge, porque eles receberam o evangelho de graça, então eles tinham que pregar o evangelho de graça. Está na Bíblia de todo mundo. É o mesmo caso aqui do profeta Eliseu, que ele diz que era um homem de Deus, um profeta do Senhor, e ele não aceita nada de Naamã, nem sequer uma moedinha de prata, nada, porque ele falou: não aceito, porque ele recebeu aquele dom de graça de Deus, o espírito dobrado de Elias de graça, então ele não aceitou nada como recompensa. Tanto que os servos de Eliseu vão lá, viram que Naamã queria ajudar, eles vão lá, pega dinheiro desse homem, e olha o que acontece, ó. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, ó, Eliseu era homem de Deus, tá? Fica aí, amadinhos, um critério para vocês: o homem de Deus não aceita dinheiro como recompensa, tá? Então, se algumas pessoas têm esse entendimento, que nem o Malafaia, que o pastor tem que ser muito bem remunerado, é sinal que ele não é homem de Deus, de acordo com a própria Bíblia. Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, que era o leproso, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Aqui é o Geazi, ó. Eu vou lá pegar alguma coisa com Naamã. E Naamã dá umas moedinhas para ele. Aí quando eles voltam, Eliseu descobre, né? Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, ó, prata, dinheiro, ó, prata. É isso que a Bíblia está falando. Eles receberam prata ali do Naamã, o ex-leproso. E para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e boi, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve, porque ele foi lá pedir dinheiro para o Naamã. Então esse servo de Eliseu aqui, esse Geazi, como castigo, Eliseu determinou que a lepra que estava em Naamã, que pegasse nele, porque ele foi lá querer dinheiro, prata, além de vinho, ovelha, boi, tudo, sendo que ali é um dom gratuito. Se Deus cura alguém gratuitamente, é porque é um dom de Deus, então ninguém tem que cobrar nada por isso. Se o seu pastor é como esses pastores aí que eu citei, como Malafaia, que tem esse entendimento, que se um pai tem um filho curado das drogas para uma igreja, então aquele pai vai ter que dar tudo e o pastor vai aceitar, mostra isso aqui para ele. Mostra aqui a passagem de Naamã, está aqui em Reis, ó, pausa o vídeo, ó, 2 Reis 5, 15 e 16,
E mostra aqui Jesus quando ele manda os apóstolos curar os enfermos aqui, ó. Inclusive curar os leprosos também, ó. Limpar os leprosos. Mostra aqui o que Jesus falou. Eu não quero que você leve nem alforge, para vocês não receberem nenhuma moedinha de recompensa. Porque de graça recebeste, de graça dai. Tá bom? Compartilha esse vídeo aí, pessoal. Dê like. Porque quanto mais vocês fizerem engajamento, mais vai chegar nessa galerinha evangélica. Quem sabe eles pelo menos eles tenham respeito pela própria Bíblia. Que eu sei que eu não sou nada, eu sou só um cara que faz vídeo no YouTube. Mas quem sabe eles consigam ver aqui na Bíblia deles mesmo que tanto no Velho quanto no Novo Testamento não é para poder ficar dando dinheiro para pastor, não importa o tamanho do milagre. Não é. Ah, Ronaldo, mas meu filho morreu e ressuscitou. Não importa. Segundo a Bíblia, um verdadeiro homem de Deus não aceita, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Tá bom, galerinha? Então deixa o like aí no vídeo. Espero que tenham gostado. Paz a todos.